Muitas vezes os nossos filhos possuem comportamentos inaceitáveis, não é verdade? Mas você sabia que esses comportamentos, eles podem ser um sinal de alerta de que existe algo de errado com o seu filho, de que ele precisa de ajuda? Eu sou a Thaís Reis, psicóloga, e no vídeo de hoje eu quero te ensinar 8 sinais de que você deve observar no seu filho para entender se ele precisa de ajuda, se existe algo de errado com ele. Mas antes disso, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, ativar também o sininho para você ser avisado toda vez que um novo vídeo meu sair no ar. Toda semana eu trago novos conteúdos que eu tenho certeza que pode ajudar na educação dos teus filhos. Então agora vamos aprender comigo 8 sinais de alerta que você deve observar no seu filho. Então assista esse vídeo até o final e aprenda os sinais e como você deve fazer para ajudar o seu filho. Vamos lá? Primeiro sinal: reação exagerada a diferentes situações. Essa reação exagerada que uma criança tem, ela é uma resposta psicológica da mente da criança. A criança, ela está vivenciando algum medo, algum trauma, algum bloqueio e que ela não consegue expressar os seus sentimentos. Então, ela idealiza aquele sentimento através daquela reação exagerada. Então, quando a criança, ela tem esse comportamento, nós pais devemos ficar em alertas, porque pode ser um sinal que ela está nos dando de que existe algo de errado com ela. Então você pai, você mãe, converse com o seu filho, procure entender o que está acontecendo com ele. Se preciso, procure uma ajuda de um psicólogo infantil para estar ajudando o seu filho a lidar com essa emoção que não está resolvida. Segundo sinal: manifestações constantes de raiva. A criança dar birra, fazer manha, isso pode ser algo natural da criança, é uma forma dela expressar o que ela está sentindo. Porém, se a criança ela tem constantemente manifestações de raiva, nós pais devemos ficar atentos, pois pode ser que a criança está passando por uma situação de angústia, de ansiedade, algum transtorno de atenção. Então nós temos que ficar alertas, observar, conversar com a criança, procurar um profissional, porque pode ser que existe algo de errado com o seu filho e que ele precisa de ajuda. Terceiro sinal: demonstrações constantes de tristeza e preocupação. Se a criança vive triste, ansiosa, preocupada demais por certas situações, nós pais devemos ficar atentos. É importante perguntar para a criança sempre que ela estiver triste: filho, o que está acontecendo? Por que você está triste? No que a mamãe e papai pode te ajudar? Você pode contar com a gente sempre que precisar. Esse apoio do pai e da mãe faz a criança se sentir confortável, a criança se sentir segura, protegida pelos pais. E ela vai liberar aquele sentimento, aquela tristeza. Então, se você, pai, tem observado esse comportamento no seu filho, procure conversar com ele, procure entender o motivo da tristeza, da preocupação, porque isso não é algo normal de acontecer com uma criança. A criança fica triste em algumas situações? Fica sim, mas constantemente isso não é algo natural. Isso é algo que tem que ser tratado, que a criança precisa de uma ajuda. Então, às vezes, pode ser algo que está acontecendo quando você não está em casa, algo que está acontecendo na escola, alguma situação que a criança não tem conseguido lidar com aquela emoção dela e tem gerado tristeza, preocupação. Então você, pai, procure ajudar o seu filho, se necessário também procure um profissional para que o seu filho possa sair dessa situação de tristeza, de preocupação, que não é natural para uma criança pequena. Quarto sinal: queda brusca no rendimento escolar. Se você, pai, você, mãe, percebeu que o seu filho tirava só notas boas, era uma criança responsável, sempre gostava de estudar e do nada houve uma queda ali nas notas, já não está tão interessado com a escola, isto é um alerta. Você deve ficar atento, procurar entender o que está acontecendo. Muitas vezes a criança ela vai mal na escola, não porque ela não sabe, porque ela não tem conhecimento ali da matéria, mas porque ela está com um problema emocional.
Então procure entender o que está acontecendo com o seu filho, converse com o professor, vai na escola para ver. Pode ser que o seu filho esteja sofrendo um bullying, mas pode ser que seja algo mais pessoal, que ele precisa de ajuda. Então procure resolver essa situação juntamente com o professor, se necessário procure um psicólogo para estar ajudando o seu filho a sair dessa situação. Quinto sinal: a criança prefere ficar sozinha do que com parentes e amigos. Até que ponto isso é natural? Até que ponto isso pode acontecer? Muitas vezes nós adultos também queremos ficar sozinhos, não é verdade? A gente quer ficar ali no nosso cantinho, não quer conversar com ninguém, quer fazer nossas atividades sozinhos. Isto é normal. O que não é normal é quando isto é constante. Quando a pessoa quer sempre se isolar, ela nunca quer se relacionar com o outro. Então isso é um alerta de que algo está errado com o seu filho. Então o que você, pai, deve fazer? Você deve sondar, procurar entender se isso acontece só no ambiente familiar, se isso acontece também na escola, aonde o seu filho está tendo essa dificuldade. Será que essa dificuldade ela é geral em todos os lugares? Ou será que é só num determinado ambiente que ela tem dificuldade de socializar? Então você vai fazer essa pesquisa, essa sondagem, para você entender o que está acontecendo com o seu filho. Existem muitas crianças que passam por ansiedade social. Então nós temos que ficar atentos para observar se o seu filho está passando por essa ansiedade. Então procure ajuda, procure entendê-lo para que você possa ajudá-lo a sair dessa situação. Sexto sinal: incapacidade de se concentrar. É claro que existem muitas crianças que são mais agitadas, que não conseguem ficar muito quietas, mas isto é algo natural da criança, da fase. O que não é natural é quando a criança não consegue ficar quieta para fazer nada. Por exemplo, quando ela está na escola e ela tem as tarefas ali para fazer em casa. O pai ou a mãe senta para fazer as tarefas e a criança não consegue fazer. Ela fica mexendo, ela sai, ela não consegue concluir, executar aquela tarefa. Então isto é um sinal de alerta. Mas se o seu filho ele é inquieto em algumas situações, mas em outras ele se concentra, isso é natural da infância, da idade, ok? Não é caso de preocupar. Mas se for o contrário, se isso acontece constantemente, fique atenta, fique alerta, procure a ajuda de um profissional, que pode ser um indício de dislexia ou de TDAH. Então procure a ajuda de um psicólogo que vai te ajudar a lidar com essa situação. Sétimo sinal: repetir ações obsessivamente, como lavar as mãos ou limpar as coisas. Isso pode ser um alerta para os pais de que algo não está correto com a criança. Nós caracterizamos isso como TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. É quando a criança ela repete algo constantemente. Então você, pai, tem que observar o seu filho. Se ele tem alguma obsessão de fazer algo constantemente e se isso está atrapalhando ele a fazer as suas tarefas diárias, a concluir com tranquilidade o que ele tem que fazer. Então, caso esteja acontecendo isso, procure a ajuda de um profissional para ajudar o seu filho a lidar com essa situação. Oitavo e último sinal: mudanças bruscas nos padrões do sono. Nós sabemos que toda criança ela precisa ter uma alimentação saudável e dormir o suficiente para que ela cresça e se desenvolva saudável. Então, se o seu filho ele está passando por alguma mudança aí nos padrões do sono, ele está perdendo o sono, acordando à noite ou não conseguindo dormir no horário, pode ser um alerta. Pode ser que algo esteja acontecendo com ele, algo emocional ou algo fisiológico no qual ele precisa de ajuda. Então, se você observou isto, procure imediatamente uma ajuda de um profissional para te ajudar a lidar com essa situação, a corrigir esse problema, para que o seu filho volte a ter o sono normalmente e a crescer e se desenvolver saudável, ok? Então, pessoal, estes foram os 8 sinais
que eu quis compartilhar com vocês. Eu peço que vocês ouçam todos com muita atenção, observem se o seu filho ou se a sua filha está passando por alguma situação desta. Caso esteja passando, procure conversar com eles, entender, ajudá-los. Se necessário, procure um profissional capacitado para estar ajudando você a lidar com essa situação, que eu tenho certeza que tudo vai se resolver. Quando a gente fica atento aos nossos filhos, a gente consegue resolver as situações. A gente não pode ignorar o que está acontecendo, mas a gente tem que solucioná-los para que tudo se resolva, para que os nossos filhos cresçam saudáveis, ok? Então eu peço que vocês também compartilhem esse vídeo com os papais, as mamães que vocês conhecem, para que eles também possam ser abençoados. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Um beijo!